Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos chegando para mais um resumo da lição da Escola Sabatina, aqui pelo canal Escola da Esperança e também pela Rádio Viver, a rádio que transmite esperança. Nos acompanhe através do canal Escola da Esperança, acessando o canal do YouTube Escola da Esperança Oficial, e compartilhe os nossos vídeos para que outras pessoas também possam ter esta oportunidade de acompanhar a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Você que está nos acompanhando pela Rádio Viver, muito obrigado por sua audiência, por sua sintonia ao nosso site www.radioviveroficial.com.br. E é claro, eu te convido para que você possa acompanhar na programação da Rádio Viver, tanto às 7 horas da manhã, como também às 19 horas. Todos os dias, ali você tem um resumo todo especial da lição da Escola Sabatina, também aqui na programação da Rádio Viver. Lembrando, e fica o convite, reforço esse convite, toda sexta-feira, na Rádio Viver, nós temos o programa Escola da Esperança, onde a gente vai estar abordando tudo aquilo que nós estudamos através do guia de estudos da lição da Escola Sabatina. E na próxima sexta-feira a gente vai estar recapitulando aquilo que nós estudamos na lição que já começamos a estudar no dia de ontem, no sábado, dia 2. Vamos continuar hoje, no domingo, dia 3 de agosto de 2025. Você, é claro, é meu convidado especial. O título de hoje é Vão e adorem o Senhor. Essa frase, ela é uma frase que eu posso dizer que ela é uma frase emblemática, né? Porque ela é uma ordem, né? Do próprio faraó a Moisés após a 10ª praga. É interessante a gente destacar, querido amigo, querida amiga que está nos acompanhando, que a princípio Faraó ele havia, podemos dizer assim, né, resistido a deixar o povo ir. Porém, ele agora cede, permitindo que o povo vá ao deserto para adorar a Deus. E essa ordem que dá jus ao título de hoje, Vão e adorem ao Senhor, ela é uma ordem que, embora tardia, né, ela revela então o reconhecimento do poder de Deus. Quando a gente analisa num viés bíblico e também cristocêntrico, né, percebemos de que adorar ao Senhor é um tema central no grande conflito. Quando a gente percebe aqui essa frase de Faraó, essa frase ela representa, querido professor e querida professora que está nos acompanhando, o poder opressor que nega a adoração verdadeira, como está descrito, por exemplo, lá no livro do Apocalipse, capítulo 13, verso 15. A própria libertação de Israel, ela mostra que Deus, ele remove todo o obstáculo para que o seu povo o adore em liberdade, como está descrito em Êxodo capítulo 5, verso 1. E essa adoração envolve alguns elementos. O primeiro é a obediência, o segundo é a santidade, e o terceiro elemento, e não menos importante, é a separação do pecado. Então você que está nos acompanhando, tem alguma dúvida, né, sobre como adorar a Deus, além do louvor, né, que é fundamental, e a obediência, a santidade e a separação do pecado, isso intensifica a adoração a Deus. Quando a gente parte para o guia de estudos, a gente percebe que o próprio sangue, né, nos ombrais, ele tinha uma finalidade, né, que era diferenciar os salvos dos condenados.
ou seja, todos os primogênitos morreram, inclusive os primogênitos dos animais. O juízo de Deus, ele foi universal, mas não foi um juízo seletivo por classe social, por cor, por nacionalidade, enfim, foi um juízo universal. O guia de estudo de hoje, domingo, dia 13 de agosto, destaca que Faraó, ele pede que Moisés o abençoe, como está descrito em Êxodo capítulo 12, verso 32. E isso mostra uma coisa: o temor, o medo, mas não arrependimento. Muitas vezes nós agimos ou tomamos decisões pelo temor, mas não pelo arrependimento, não pela decisão de não fazer mais aquilo que estava, ou que aquilo que estou fazendo, ou aquilo que estava fazendo. No contexto de Faraó, ele reconhece o poder de Deus, mas se entrega. Muitas vezes, quantas pessoas a gente se depara que até elas, podemos dizer assim, até elas reconhecem que Deus morreu por nós na cruz, mas elas não se entregam. A gente percebe que a lição ainda aborda no terceiro parágrafo que Faraó, ele foi derrotado, mas ele não se converteu. Ele até permitiu a saída do povo por desespero diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Porém, as suas ações futuras mostram que não se rendeu a Deus. Outro detalhe importante é que a humilhação, ou melhor, a sua humilhação, não foi acompanhada de arrependimento. Olha essa palavra novamente vindo à tona, né? O arrependimento ela é fundamental para que você possa mudar. Outro detalhe importante: os egípcios, eles estavam aterrorizados, né? E eles temiam que todos morressem se Israel permanecesse ali. E eles pressionaram o povo a sair imediatamente, como diz o guia de estudo de hoje. Um outro detalhe importante é que a ação de Deus foi uma ação preparatória, falando sobre a provisão para a jornada do povo. Deus, ele atuou tanto no início como no decorrer, como também na saída do povo hebreu. Falando no povo hebreu, os hebreus, eles não saem de mãos vazias, como diz a lição de hoje, né? Os egípcios lhe entregaram bens e também riquezas. E isso era uma compensação divina pelos anos de escravidão, como diz a lição da escola sabatina de hoje. E aí chegamos na pergunta de número 1. Você, querido professor, querida professora, que gosta de abordar as perguntas, né? O que aconteceu na noite da Páscoa com quem não estava coberto pelo sangue? A resposta, tendo como base Êxodo capítulo 12, versículo 1 a 12, percebemos de que o juízo de Deus os atingiu, todos os primogênitos, e eles morreram. Um outro detalhe, pegando como gancho aqui, um detalhe importante, foi que Faraó, ele pediu a Moisés a saída, né? Ou seja, ele pediu através dessa saída, acreditando nesse processo, né, de que ali ele seria abençoado e tudo aquilo que estava acontecendo não iria acontecer mais, né? Mas a gente percebe que Faraó, ele não se arrependeu, mas ele apenas cedeu por desespero, mas não por arrependimento e conversão. A gente percebe que os egípcios, eles deram bens aos hebreus. E por quê? Porque eles temiam morrer e queriam apressar a saída, né? Como também era uma reparação, entre aspas, né, pelos anos
de escravidão. Algumas lições importantes diante de tudo aquilo que nós estudamos até o presente momento, na lição de hoje, domingo, dia 13 de agosto. A primeira lição é que a salvação está no sangue do Cordeiro. Como entender isso? Nós só estamos seguros espiritualmente quando aceitamos o sangue de Cristo em nossa vida através daquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Uma segunda lição é que Deus julga com justiça e sem parcialidade. Nenhuma posição social ou privilégio isenta alguém do juízo de Deus. Uma terceira lição é que há uma grande diferença entre temor e arrependimento. No contexto de Faraó, nós percebemos que ele entendeu, ou melhor, que ele não entendeu, né? Que ele deveria se arrepender e mudar as suas ações, as suas atitudes. E aí, não basta ter medo, né, das consequências, é preciso então ter uma conversão verdadeira. Uma quarta lição é que mesmo os ímpios reconheceram o poder de Deus. Nossos testemunhos, querido amigo, querida amiga, eles devem ser tão poderosos que até os não crentes vejam Deus em nossa vida. E uma quinta lição é que Deus não deixa seu povo sair de mãos vazias. Deus é justo e recompensa seus filhos de acordo com as suas promessas. Aqui é bem verdade que o povo de Israel, eles saíram ali com alguns bens dos egípcios, né, que deram, né, por medo, por entre aspas, né, uma recompensa, mas a principal finalidade é que eles saíssem já de forma imediata. Mas a principal recompensa foi exatamente aquilo que Deus havia prometido para eles, que era a libertação. Da mesma forma, nos nossos dias também não é diferente. Eu quero finalizar com uma citação da escritora cristã Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 23. Ela diz que o anjo destruidor passou por todo o Egito, ferindo os primogênitos. O Senhor executava então os seus juízos contra os deuses do Egito. Ainda no capítulo 24, ainda do livro Patriarcas e Profetas, ela diz que, humilhado e quebrantado, Faraó não tinha outra escolha senão pedir que fossem até que intercedessem por ele. Então a gente percebe aqui que muitas coisas aconteceram até a libertação do povo de Israel. E esse foi o resumo de hoje, domingo, primeiro dia da semana, dia 3 de agosto de 2025, que teve como título Vão e Adorem o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe as tuas atividades nesse domingo, primeiro dia da semana. E fica o convite para que você possa nos acompanhar, tanto pelo canal Escola da Esperança, como também pela Rádio Viver, às 7 horas da manhã, e também às 19 horas na rádio que transmite a esperança.